bem, pessoal? Então, nós estamos inaugurando a nova temporada do Blank Science. Hoje aqui com o Dr. Ricardo Ferreira, que é cardiologista intervencionista, e a gente vai conversar um pouquinho mais sobre essa especialidade, o que se pode fazer pelo paciente, principalmente no campo das arritmias. Bem-vindo, Ricardo, obrigado por aceitar o convite nosso aqui. E gostaria que falasse um pouquinho para nós, então, o que consiste realmente essa especialidade, cardiologia intervencionista, para as pessoas que estão nos vendo compreenderem um pouquinho mais desse ramo. Claro. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite. É uma honra participar do hospital que vem crescendo de forma tão renomada aí na cidade, que faz com que podemos trazer nossos pacientes para cá e cumprir os procedimentos com sucesso, com uma estrutura super adequada. O nosso grupo atua dentro da cardiologia intervencionista na área da arritmia cardíaca, o que é uma grande incógnita da população e até para o meio médico, porque sempre associa isso aí a uma mortalidade, a uma gravidade, eu tenho arritmia, eu vou morrer. E quando a gente pensa na arritmia cardíaca, existem infinitas apresentações dessas arritmias, tanto na parte de cima do coração dos atos, quanto na parte de baixo do coração dos ventrículos, e nada mais é do que uma alteração dos batimentos cardíacos. Quando a gente pensa em alterações dos batimentos cardíacos, isso aí pode ter umas alterações com frequência baixa, onde o paciente pode ter poucos sintomas ou sintomas inespecíficos. Eu posso ter alterações com frequências elevadas, onde a maior queixa do paciente são palpitações, e eu posso ter alterações dos batimentos com frequência irregular, e nem por isso não é um problema. E quando eu tenho uma frequência irregular, os pacientes são pouco sintomáticos ou têm sintomas muito inespecíficos, visto que a qualidade de contração do coração implica diretamente na qualidade de vida. Então, às vezes, o paciente tem um cansaço específico, um mal-estar específico, que está relacionado a baixo fluxo sanguíneo, na verdade, são batimentos de formas inapropriadas e que pode estar causando esses sintomas. Então, dentro do cenário da arritmia, é super importante a gente diagnosticar exatamente o que ele está tendo, para saber exatamente como tratar. E dentro do tratamento, tecnologicamente, hoje nós podemos oferecer para o paciente, ofertar para os nossos pacientes diversas opções de tratamento. E a gente poderia dizer, até para as pessoas entenderem um pouquinho como que funciona intervir no coração para modificar a arritmia, que talvez a arritmia do coração, a frequência do coração é ditada por impulso elétrico, né? E esses impulsos elétricos, então, estariam anômalos, que não estaria funcionando muito bem ali, e o intervencionista vai lá e faz vamos chamar assim, vai intervir, vai fazer um ajuste lá, mexer no chip, no fiozinho, nas coisas que não estão funcionando bem. Claro, nós estamos falando uma linguagem um pouco para você compreender, mas que vai mexer nesse fluxo da descarga elétrica para que a coisa funcione melhor. Seria mais ou menos por aí? Isso, exatamente isso. Quando eu vou conversar com o paciente, eu gosto de associar o coração como se fosse uma casa, onde as paredes cardíacas são as paredes da casa. E nós mexemos com a eletricidade da casa. Nós temos uma cardiologia intervencionista que mexe com a irrigação da casa, que vai estudar as artérias, as veias do coração. Nós vamos estudar e nós vamos intervir na parte elétrica do coração. E quando a gente pensa numa intervenção da parte elétrica, nós dividimos essa intervenção arrítmica, vamos dizer assim, em dois grandes grupos. Aqueles grupos que precisam de uma estimulação cardíaca e aqueles grupos que precisam de uma eletrofisiologia. A estimulação cardíaca, nós temos os marca-passos para os corações que batem de forma lenta. Nós temos os ressincronizadores, que é um grande avanço do tratamento das insuficiências cardíacas. Às vezes o coração não bate de forma lenta, mas ele bate de forma desarmônica entre o lado direito e o lado esquerdo. Então nós precisamos fazer com que ele volte a bater de forma harmônica, que é o papel do ressincronizador. E nós temos aí os cardiodesfibriladores, que são aqueles que estão diretamente relacionados à prevenção de morte súbita. E recentemente ganhou um papel notório na mídia por implantes em jogadores de futebol, implantes em atores. Então isso acabou ganhando um cenário maior na mídia e isso está aí dentro do cenário da estimulação cardíaca. Por outro lado, nós temos o cenário da eletrofisiologia. O cenário da eletrofisiologia consiste em posicionar catéteres no coração sem corte e sem dor, que é um grande avanço. Funcionamos uma veia na perna ou uma veia no pescoço, através disso aí subimos catéteres no coração. E esses catéteres, eles têm anéis de metal, cientificamente chamados de polos, que vão fazer um estudo elétrico, um mapeamento elétrico do coração.
E a partir daí eu consigo localizar a presença de arritmias malignas, a presença de arritmias benignas, a presença de fiozinhos a mais, que são feixes anômalos do coração, e fazer o diagnóstico com a possível intervenção. A intervenção recebe o nome, caso necessário, recebe o nome de ablação. O que consiste a ablação? É como se fosse cauterizar o foco da arritmia ou cauterizar o fiozinho da arritmia. E a gente usa o cauterizar entre aspas, porque dentro do meio cirúrgico, quando a gente fala cauterizar, a gente associa um bisturi que vai lá e queima o tecido. Mas, na verdade, a ablação não é um queimar de tecido. Eu localizo de forma precisa o foco da arritmia, a região da arritmia, e através de um avanço tecnológico, ao acionar o dispositivo, aquele catéter emite ondas de rádio de alta frequência. Isolamento elétrico por ondas de rádio de alta frequência recebe o nome de ablação. Então não é necessariamente um cauterizar, mas aplicações de ondas de rádios de alta frequência. Paralelo a isso, numa tecnologia um pouco mais nova também existe a crioablação, que é isolar eletricamente por resfriar a região. Nós temos a parte de aquecer e a parte de resfriar. São tecnologias distintas que servem no tratamento dessas arritmias quando necessário. Muito bacana, isso é importante a gente falar também, porque quando a gente pensa lá no coração, colocar um cateterzinho, então gera aquele medo, né? Poxa, será que isso não é uma coisa muito arriscada? Será que colocar um fio pela perna, chegar no coração, qual é o risco de morrer? O que acontece? E a gente sabe que anos atrás, eu acho mais, quando se começou a especialidade mesmo, existia um pouco mais de receio, e lógico, hoje em dia a tecnologia está em outro ponto, está em outra etapa, né, dentro dessa área, e queria que falasse um pouquinho mais então essa questão do risco, e o que as tecnologias hoje, elas avançaram, que nos permitem tratar mais gente, tratar com mais segurança. Isso é, dentro da área da medicina, eu acredito que a cardiologia, mais especificamente a área da arritmia, é uma das áreas que mais se desenvolveram em tão pouco tempo. Quando a gente pensa nos geradores de marca-passo, recicladores, CVIs, em pouco tempo eles reduziram drasticamente de tamanho e ganharam uma longevidade muito grande na sua bateria, proporcionando diversas formas de programação. E na área da eletrofisiologia, os catéteres eles se desenvolveram, se tornando um pouco mais maleáveis, então um pouco mais anatômico ao coração. E os hardwares, os aparelhos externos, se desenvolveram de tal ponto que eu consigo fazer um desenho anatômico do coração, por onde o meu catéter passa no coração, eu projeto esse desenho na tela do computador. Com isso eu consigo fazer um mapeamento anatômico, ou seja, eu consigo ampliar o coração de uma tela, além de um mapeamento elétrico. Então, a tecnologia se desenvolveu a tal ponto que eu consigo girar o meu desenho, saber se eu estou de frente, se eu estou atrás, que estruturas nobres eu tenho um esôfago, eu tenho uma região do coração que é mais friável, então não posso aplicar nessa região, eu tenho essa região que tem um sistema normal de condução, eu não posso lesar o sistema normal de condução, então eu consigo, através desse desenvolvimento de mapeamentos, tanto anatômicos quanto elétricos, a gente localizar de forma precisa e com isso ter um tratamento um pouco mais efetivo comparado com o passado, sem grandes riscos. Antes, sem esse desenvolvimento, sem essa precisão, a gente acabava precisando de fornecer mais energia para aquele catéter eliminar aquela arritmia. Oferecendo mais energia, aumenta o risco de contaminação. Hoje eu consigo oferecer uma energia precisa, numa região precisa, sem lesar as regiões ao redor, graças a esse desenvolvimento que alguns hospitais, algumas regiões, nós conseguimos utilizar, o Blanc sendo uma desses hospitais, a gente consegue trabalhar isso muito bem. Então, isso traz uma segurança para nós médicos que estamos fazendo o procedimento e dependendo do resultado do paciente, e principalmente para o paciente que consegue, na grande maioria das vezes, se livrar daquela bateria de remédio que toma, que muitas das vezes traz benefícios, mas traz consigo também efeitos colaterais, e consegue se livrar principalmente dos seus sintomas. Lembrando que essas arritmias, apesar da gente associar isso a um problema do idoso, ele pode ter problemas de arritmia que nascem com o paciente. Então, isso não tem uma idade muito específica. Muitas das vezes, nós recebemos no consultório pacientes com queixas de palpitações que foi erroneamente interpretado como ansiedade, como estresse, como depressão, preocupação, e realmente tinha um foco lá responsável pela arritmia. É que os exames convencionais não foram suficientes para captar. E acaba tendo que subir os catéteres para a gente fazer essa captação e fazer o correto diagnóstico.
Então, às vezes o paciente está sendo há muito tempo tratado com estresse, ansiedade, tem um foco responsável por aquilo. Então é importante, essa evolução foi não importante só no tratamento, mas como fazer um diagnóstico mais correto da patologia, da doença, do sintoma daquele paciente. Então o risco hoje é um risco muito mais baixo do que já fora anteriormente, né? Sempre mais tranquilo, risco muito mais baixo, e além disso a gente associa exames de imagem. Hoje nós temos o eco intracardíaco, que traz uma visão melhor do coração, o eco transesofágico, que também é associado ao desenho anatômico, a angiotomografia das vias pulmonares, a tomografia do átrio, que é associada ao nosso desenho anatômico, consegue trazer uma realidade mais precisa do que está acontecendo, e a utilização disso aí é muito bom. Os profissionais envolvidos, uma equipe multiprofissional envolvida, muito bem treinada para isso, então isso traz uma qualidade e uma segurança para o profissional que está fazendo e para o paciente que está sendo submetido à realização do procedimento. Muito bacana. E nessas as arritmias hoje, para quem está olhando daqui a pouco, né? Hoje eu tenho uma arritmia que a gente sabe que não são todas que são tratadas por essa via, mas muita coisa hoje já é tratada por aí. O que aconselha sempre em relação a alguém que está com essa dúvida? Vai para o que é o profissional que ela deve consultar? Como é que orienta aí? Exato, eu estou com dúvida, eu estou com sintomas específicos, eu tenho uma palpitação, eu tenho uma dor no peito, eu tenho um desmaio, o desmaio passa muito despercebido. Eu desmaiei, devia ser o calor, devia ser queda de pressão, às vezes não, está relacionado com a arritmia. Eu tenho alterações no eco, eu tenho alterações em exames cardiológicos, será que essa alteração pode causar uma arritmia no futuro? Muitas das mortes súbitas, elas não mostram sinais. O primeiro sintoma é a morte súbita. Então, quando o diagnóstico precoce, a gente consegue evitar o primeiro sintoma, que possa ser a morte súbita. Então, na dúvida, procure um cardiologista, de preferência um profissional da área da arritmia, que vai poder te orientar melhor com relação a isso aí. Evitar o máximo possível, postergar tratamentos, que às vezes eu tenho pouco sintoma agora, porém a sua intervenção, um pouco sintoma na fase que está, ele tem uma chance de sucesso muito maior. Eu vou esperar ficar mais sintomático, eu vou esperar tratar 2, 3, 4, 5 classes de remédio que não está resolvendo. Na hora que vai para a intervenção, o dano que causou no coração já foi tão grande, que não adianta mais a gente ajustar a parte elétrica. Voltando na analogia da residência. Não adianta a gente pegar uma casa com todas as paredes destruídas e trocar a fiação. A casa vai continuar não funcionante do mesmo jeito, por outro problema. Então é importante a gente tentar fazer um diagnóstico precoce de uma intervenção no momento exato, evitando que tenha danos musculares por problemas que poderiam ser evitados e tratados de forma correta. Então, na dúvida dos seus sintomas, procure um cardiologista, principalmente um cardiologista da área da arritmia, que vai contribuir bastante para isso. Eu acho que, na verdade, fica o recado, né, para quem tiver essa dúvida, procurar esse profissional, e também para os cardiologistas, né, que precisam encaminhar esse paciente para alguma equipe que tenha esse tipo de tecnologia e domine essa especialidade, saber que a gente tem essa possibilidade aqui no Hospital Ambulante, que a tecnologia que nós temos aqui é de última geração, e o Dr. Ricardo, né, está aqui comandando essa área. Quero agradecer, Ricardo, pela tua participação, pela gentileza, e obrigado. Obrigado, André, agradeço bastante o convite. E só retomando quando você falou do cardiologista, é importante, tanto para o cardiologista quanto para o paciente, entender que o médico da arritmia, ele não vai substituir o cardiologista. O cardiologista ele tem uma visão muito geral, muito generalista, onde ele vai intervir na pressão, onde ele vai intervir no colesterol, vai fazer o controle da arritmia, vai fazer o controle geral do coração. Então, quando eu recebo o paciente do cardiologista para fazer uma opinião da área arrítmica, a gente traz a área arrítmica e esse paciente vai ter agora o médico arritmologista e o cardiologista dele. Isso é um tratamento em conjunto que é muito mais eficaz para o paciente e muito mais seguro. Certo? Então, agradeço bastante a instituição pelo convite mais uma vez, parabenizo pela excelente estrutura, pela tecnologia disponível, que possibilita que a gente sempre busque um tratamento mais eficaz e um diagnóstico precoce. Muito obrigado e parabéns. Obrigado.